Tempo. Uma palavra tão pequena, com significado tão abrangente. Contempla simultaneamente marcações precisas, cronometradas e infinitos abstratos anteriores e posteriores. Ele também comporta aquilo que está parado no passado, com seu lugar fixado na história e, ao mesmo tempo, está em movimento, transformando a realidade e mudando os horizontes de onde podemos chegar. Sabe, gostamos de falar sobre tempo por aqui. O quanto você pode poupá-lo, otimizá-lo, o quanto é importante que você o tenha para ser mais estratégico e se dedicar ao que mais importa. Toda essa preocupação com o tempo, somado à atenção às pessoas, é o que nos põe em movimento. É o nosso DNA, a nossa digital. É chegado o instante em que nosso passado vai se aliar ao nosso presente, trazendo informação e garantindo, com o uso da tecnologia, o desenvolvimento de soluções para as demandas de nossos clientes, com a praticidade dos serviços que viabilizam a construção do futuro. Agora, vamos refletir esse movimento em uma nova identidade, mantendo tudo o que construímos e expandimos por muito além. É chegado o tempo. ITSS. Transformamos ideias em soluções. Somos apaixonados em inovação. Pessoal, hoje nós vamos abranger um tema muito interessante, um tema legal, que é a gestão de ativos, né? E para falar um pouco desse tema, nós convidamos um cara excepcional, tá? De um calibre muito bom mesmo, né? Eu queria convidar aqui o Eduardo, né, da CSGM, para se apresentar. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Boa noite, Thiago. Boa noite. Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade. Eu estou entrando aqui, eu estou pensando assim, como que é? A gente fala muito em disrupção, né? E como que é essa coisa de estar aqui à frente de uma tela, né? Nós estamos aqui no sul de Minas, né? Nós estamos em Conceição da Aparecida, vocês estão aí em Goiânia, isso é muito bacana, que a gente junta o país, tem uns amigos que estão chegando aqui para nos visitar, então, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou me apresentar. Agradecemos. Isso, então eu sou Eduardo Guedes, nesse momento eu trabalho na CSM aqui em Conceição, né? Eu sou um gerente estratégico aqui, mas eu tenho uma história meio grande para contar. Eu sou engenheiro mecânico, né? Eu trabalho também com educação, né? Eu sou professor aqui na faculdade aqui perto, já trabalhei com o pessoal lá de Paracatu. Eu brinco sempre com os outros que eu gosto muito de mudar, né? Acho que disrupção tem muita dessa coisa, saber mudar, né? Então, essa já é a minha 12ª cidade, então eu já conheci um pedacinho do Brasil, já estive fora, então eu sou engenheiro mecânico, eu sou pós-graduado em qualidade, eu sou mestre em produção pelo ITA, lá de São José dos Campos, e tenho 37 anos em empresas, né? Trabalhando, discutindo e muito preocupado em se reinventar. Essa é a ideia. Bacana, ótimo. E como eu falei para vocês, né, pessoal, vem um cara de um calibre muito grande hoje para falar de gestão de ativos, um cara com know-how incrível, né? Então, como o Eduardo falou, ele se apresentou. Pessoal, eu já convido vocês aí a falar da onde vocês estão, né? E conforme for transcorrendo aqui, tá? Nós vamos passando perguntas para o Eduardo. E sintam-se à vontade, sintam-se em casa. Hoje eu estou aqui praticamente na sala da minha casa, então sintam-se abraçados, tá? No Grupo ITS. Esse é um dos lemas, né? Do Grupo ITS, então sintam-se abraçados, sintam-se na nossa sala. E vamos começar esse bate-papo aí. Eduardo, tá contigo, vamos lá. Obrigado, Thiago, obrigado. É um grande prazer, né? Então, nós estamos falando aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de ativos e vou falar um pouquinho também de almoxarifado, né? Que é uma parte importante da história que mudou, né? Essa circunstância. Então, é importante que a gente tenha os conceitos. Antes de mais nada, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha, né? Eu brinquei com o rapaz que trabalha comigo, né? O Cristiano, eu falei assim, não é nada que 40 slides, mentira. Não tem, eu acho que tem mais uns 8 ou 9 só, tá? Então a gente vai fazer e vai mostrar isso, a gente vai tentar comentar alguma coisinha. Deixa eu colocar aqui para ver se está tudo certinho, ver se está apresentando, Thiago.
Tranquilo, né? Então, o nosso tema é gestão de almoxarifados e ativos de manutenção, né? Então, aqui, agradecer o pessoal da ITSS pelo convite, né? O Thiago que está dando essa força para nós aqui, muito bacana da parte dele. Eu já disse que eu sou Eduardo Guedes, né? Na verdade, é Eduardo Emanuel Vieira Guedes, né? Gerente estratégico aqui, a CSGM, que é a empresa que a gente está trabalhando hoje, que abriu esse caminho aqui. Eu quero agradecer também o pessoal da CSGM, a Angelita, a Fernanda, que sempre nos ajudam bastante aí. Muito obrigado. Então, o que a gente vai fazer? Antes da gente falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho de disrupção, né? Então, o que vem a ser disrupção? Você tem que quebrar, é quebra de paradigma, né? É romper com o passado. Eu sei que tem muita gente que fala às vezes, puxa, mas o passado que me trouxe até aqui. Perfeito, o passado te trouxe até aqui, mas o passado provavelmente não vai te transferir para o futuro. Então, o objetivo é quebrar um pouco, é pensar fora da caixinha, é realimentar essa situação, fazer diferente, surpreender. Então, é importante que nessa coisa de disrupção, a gente tenha essa coisa de... A gente tem que repensar tudo que você está fazendo. E de forma industrial, mais do que nunca, né? Hoje a gente tem que reescrever a história, né? E se reinventar. Eu disse isso no comecinho aqui, é se reinventar sempre, né? Eu costumo dizer assim que é uma das coisas que eu mais me cobro na minha vida particular. Eu tenho 56 anos, eu penso todos os dias de manhã, eu falo assim, o que eu fiz ontem que hoje eu tenho que fazer diferente, né? Então, é sempre aquela coisa de se reinventar, né? Puxa, mas deu certo, eu sei que deu certo, né? E graças a Deus deu certo até hoje, mas pense numa coisa diferente. No passado, não muito distante, a gente estaria provavelmente numa sala presencial, muito reunido, aqui pertinho do outro, né? E a gente basicamente estaria com esse contato, né? Hoje você tem uma nova tela, uma tela que te abre para o mundo, né? A empresa que a gente trabalha aqui, hoje é comum você ter clientes longe, né? Nós temos um cliente no Pará, né? Eu brinquei esse dia, eu nem conheço o Pará, mas tem cliente no Pará. Então essas coisas mudam, né? Eu conheci o Thiago aqui, o Thiago é de Goiânia, né? Eu também não conheço Goiânia, mas olha que bacana, é uma conjectura diferente, uma junção. Então, essa disrupção é necessária. E dentro da empresa, onde é que entra isso, né? Entra na nova visualização que você tem de princípio de trabalho, né? O que eu fazia no passado, aquele empreguinho definido de 8, 10 horas por dia, fazia exatamente, batia o cartãozinho, resolvia situações, hoje tem que ser mudado. Você tem que repensar as circunstâncias. E aí surge uma coisa chamada gestão de ativos. No passado, a gente discutia muito aquela ideia do tipo assim, manutenção, produção, logística, né? Chamava de expedição, né? Hoje mudou. Hoje você tem uma coisa chamada gestão de ativos. Você faz uma análise geral, né? Você faz a planta, a instalação, começa a operar continuamente e ela é importante porque ela sendo como uma orquestra, funcionando como uma orquestra. Então, gestão de ativos é justamente quando você faz um prolongamento. E tudo é importante, né? Eu costumo dizer sempre, tipo, uma orquestra é aquela coisa, né? O cidadão, o maestro é importante, claro, porque dá o ritmo. Mas o cara que toca percussão é importante, porque ele tem que fazer um movimento. O cara que toca o violino é importante. Todos são importantes. Imagina você tem uma orquestra que você não tem os violinos, né? Se você não tem os baixos, os violoncelos, isso tudo vai dificultar essa situação. Então, é importante que você tenha esta visão, né? Então, gestão de ativo é justamente isso, quando você segue uma sequência. E tudo muito previsto e muito planejado. Muito importante na empresa, é um termo que eu me lembro que eu trabalhei com um diretor, ele falava assim, e ele era inglês, ele falava assim, no surprise. Não tenha surpresa. Você não pode ter surpresa. Nada de surpresa. E isso... programe, né, Eduardo? Exatamente, Thiago. Exatamente. Outra coisa, eu comentei aqui, Thiago, talvez seja interessante você... Surgindo alguma pergunta, quiser interromper, fica totalmente à vontade, tá? Sim, sim. E já deixo aberto aqui, pessoal. Tá rolando a enquete, tá? Todo mundo pode participar aí.
a sua empresa faz a gestão dos ativos de manutenção? Então vai lá, pessoal, votem, tá? E pegando aqui também, a gente está no YouTube, tá, pessoal? No nosso canal do YouTube. Quem quiser ver por lá, pode também, sinta-se à vontade. Bacana. Olha, outra coisa do meu... Agora tem o YouTube, tem uma série de coisas. Olha que bacana, né? Então, vamos lá. E aí, você vê a empresa... Como funciona a gestão de ativos? Você vê a empresa como um todo, né? Manutenção, suprimento, operação, engenharia, RH, comercial... Tudo isso é uma sequência. Todos os setores alinhados e focados. Muito importante essa situação. Foco. Qual que é o nosso objetivo? Né? Eu gosto muito de deixar claro qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo é ter foco. E o foco é fazer com que isso seja rentável. Né? Eu gosto muito de lembrar daquela coisa, tipo assim... Tem empresas que falam assim, puxa, mas o cidadão está ganhando dinheiro. Tomara que ganhe. Porque isso faz com que o negócio funcione melhor, que gere mais empregos, que trabalhe melhor. Então, o que é uma gestão de ativos? É justamente esse movimento. Né? Quem é mais importante? Esqueçam isso. É a orquestra. Todos são importantes. Né? Então, por exemplo, nós lá na empresa fazemos muita gestão de manutenção, gestão de ativos através de manutenção. É importante? Claro que sim. E eu sempre comento com os outros, assim, o segredo do sucesso é você ter bastante carinho com o seu pessoal e com o seu equipamento. Né? Durante muito tempo, a gente ficou esquecendo aquela coisa e pensava, tipo assim, bom, máquina é só instalar e bota para rodar. Né? E quebra, não tem problema, vai lá e conserta, quebra, não tem problema. Aí que se chegou à conclusão, tipo assim, não nos ajuda uma máquina que quebra. Então, como é que eu vou trabalhar com isso? Né? E isso tem muito de técnica, tem muito de acompanhamento técnico. Né? É você treinar pessoas, desenvolver equipes, conhecer muito de equipamento e você providenciar que o seu equipamento seja bem tratado. Né? Como é que você vai tratar bem o seu equipamento? Com uma inspeção, com uma inspeção bem feita, com preventivas, com preditivas, com corretivas bem feitas também são interessantes. E aí você começa a trabalhar um pouquinho com confiabilidade. Você tem que fazer essa coisa funcionar melhor. Como é que eu vou fazer isso? Acompanhando. Então, você que está aí na empresa, acredite, né? Eu sei que o dia a dia é cansativo, né? A gente tem aquela coisa, né? Eu tenho amigos que trabalham em manutenção, ele fala assim, viu, Thiago? Ele me comenta assim, Thiago, parece que eu estou enxugando gelo, né? Eu estou enxugando gelo. Todo dia eu vou lá, é máquina quebrada. Aí ele me pergunta, Guedes, tem saída? Eu falei, tem. Primeiro, você tem que acreditar. E segundo, você tem que usar os conceitos, né? Fazer uma análise disruptiva mesmo. Né? O que eu faço hoje que eu não tenho que fazer mais e que eu teria que fazer de diferente, né? Se precisar de ajuda, nós estamos aí, né? Tenho certeza que o pessoal da ITSS também ajuda, né? Mas, então, a visão de ativo é esta. Comenta, Thiago. Sim, a visão é trazer isso, né? E aqui, já soltando a primeira pergunta para você, tá? Essa pergunta é minha, o pessoal ainda está entrando aqui, mas hoje, o Guedes, qualquer empresa tá pronta para ter uma gestão de ativos? Como que funciona isso? Como que a empresa identifica que ela está pronta para esse passo à frente, para dar esse caminho, para ter esse caminho? Essa pergunta é excelente. Porque o que eu mais escuto é tipo assim, eu não estou pronto para isso. E eu me pergunto, você está pronto para ficar sofrendo para o resto da vida? Você está pronto para ficar olhando lá para o seu equipamento e falar assim, estou cansado, já não suporto mais, trabalho que nem doido? Está na hora de pensar diferente. Então, gestão de ativos é uma coisa que vem muito voltada para o mundo atual. Então, é importante que você, primeiro, saiba, tem muita gente aí fora que pode te ajudar. Segundo, né, quebre um pouco daquele paradigma, sabe aquela coisa, mas vai ficar caro. Né? O que é ser caro? Né? Eu me pergunto muitas vezes, né, você, o que é ser econômico? É gastar R$1 ou gastar 1 milhão? Depende do retorno.
Se eu gastar 1 milhão e eu tiver retorno de 2, isso foi excepcionalmente bom. Se eu gastei R$1 e não tive retorno nenhum, isso foi excepcionalmente ruim. Então, o que é? Trabalhe sempre com o retorno. Às vezes você faz um investimento, né, na sua empresa, de treinamento, de acompanhamento, de levantamento de ativos, né? E aí você fala assim, puxa, mas quando é que eu vou recuperar esse dinheiro? No momento que você começar a analisar a sua empresa de uma forma diferente. Então, é muito importante que você tenha esta visão, né? Isto vai te ajudar, isto vai fazer com que você cresça. E todo momento é momento de mudar, né? E de aprender, né? Todo momento de aprender. Eu gosto muito de uma frase, Tiago, do Carlos Drummond de Andrade. Drummond, escritor famoso, né? E perguntaram assim para o Drummond, você ainda tem alguma coisa que você que aprende? Né? Ele falou assim, eu aprendo todos os dias. Até no dia da minha morte eu vou aprender, porque eu vou aprender a morrer. Eu nunca morri, vou aprender naquele dia, né? Então, o Drummond falava isso. Eu acho muito interessante a gente ter esse raciocínio, porque você aprende todos os dias, você se envolve. Então, é importante você ter essa visão e deixar muito claro que você pode cuidar melhor dos seus equipamentos. Respondido ou não? Mais do que respondido, né? É uma aula, na verdade, e ainda com mais insights aqui bacana, trazendo um pouco de cultura. Bacana, eu fico feliz. E aí, quais são os benefícios da gestão de ativo? Alinhamento com uma nova visão da organização, né? Você acreditar mais em você, você ter aquele raciocínio de tipo assim, eu posso, eu consigo, eu faço diferente, né? Menos barreiras internas, você vai ver que, tipo assim, no momento que você faz gestão, você quer... Hoje já não cabe mais aquela ideia, tipo assim, quem mais contribui com a empresa? É a produção, a qualidade, ou é o pessoal do manutenção? Meu amigo, aquilo que a gente conversou, o exemplo da orquestra, todos são importantes, cada um na sua função. E tem que quebrar essa barreira interna, né? Eu me lembro que eu tinha um diretor muito antigo que ele falava assim para mim, Guedes, todas as vezes que você ouvir assim, não estamos aqui procurando o culpado, é que a gente já encontrou. Então, quer dizer, não estamos procurando o culpado, nós já sabemos que é o culpado. Esqueçam esse raciocínio, né? O raciocínio hoje não é procurar culpado, é procurar como é que você vai resolver, né? Então, derrubar essas barreiras internas, muito lado a lado, vamos trabalhar junto. Você tem que melhorar seu desempenho financeiro, né? Então, um dos benefícios da gestão de ativo é melhorar o seu desempenho financeiro, né? Tem que colocar dinheiro no caixa. Rapaziada, tem que trabalhar todo dia com aquele raciocínio. Vamos colocar dinheiro no caixa. Risco de gerenciado, né? Serviços e produtos melhorados, responsabilidade social, né? Porque você começa a ter um envolvimento melhor, e uma quantidade melhor, e um tempo melhor de trabalho. É importante que as pessoas saibam, tipo assim, sua vida privada é importante, né? Eu tenho um pessoal que às vezes a gente visita, né? E o cidadão fala assim, eu sou mecânico, Thiago, e eu trabalho aqui 16 horas por dia. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse, né? Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, eu não posso escutar, senão até legalmente isso não é bacana, né? Aí os caras falam, mas porque eu trabalho muito, Guedes. Se trabalha muito fisicamente, é que está trabalhando um pouco com a cabeça, né? Eu gosto de contar umas historinhas, Tiago. Eu sempre conto historinhas para os alunos, né? E tem alguns aqui que já podem ter sido os meus alunos, mas eu comento sempre com os outros, né? Tem uma historinha que eu gosto. Eu fui ser gerente de manutenção de uma empresa. E eu me lembro que eu tinha aqueles mecânicos antigos que viviam cheio de graxa, do último fio de cabelo até o pé, cheio de graxa, né? E eu me lembro, não vou falar o nome dele, que seria uma sacanagem da minha parte, né? Aí ele me procurou, falou assim para mim, seu Guedes, eu comecei a conversar com ele e falei, olha, seu Guedes, eu sou o trocador de correia mais rápido do Brasil. Eu falei, não entendi. Como é que é? Eu sou o trocador de correia mais rápido do Brasil. A correia quebra, eu troco rapidinho. E o que ele fazia? Você tinha um eixo, você tinha as polias, ele já deixava as correias no eixo. Então, quando quebrava a correia, ele tinha uma espécie de a gente chama de gambiarra, né? Um pauzinho, uma madeirinha que ele já encaixava
a polia e fazia rodar. Daí ele foi mostrar comigo todo orgulhoso. E eu brinquei com ele e falei assim, seu... Eu soltei o nome dele aqui. Aí, rapaz, eu não sei se ele ainda está vivo, que faz bastante tempo isso, mas aí eu falei assim para ele, puxa vida, mas o senhor troca... Não é perigoso trocar a correia com a máquina funcionando, né? Não. Comigo nunca aconteceu nada. Aí eu perguntei para ele, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quantas polias o senhor trocou nesse último mês? Ele falou, hã? Aí ele foi fazer a conta. Ele falou assim, umas 19. Eu falei assim, pelo amor de Deus. O senhor... Eu falei, para. O senhor não tem que trocar rápido a polia. O senhor tem que descobrir por que a polia está quebrando. Ele falou assim, exatamente. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, sério? Eu falei assim, muito sério. Né? Porque é esse raciocínio, você tem que... Às vezes acontece muitas vezes, é muito interessante quando você tem, principalmente em manutenção, você tem um belíssimo histórico. E eu costumo dizer isso para os outros, até eu discuto isso com a Angelita lá na empresa, eu falo assim, os defeitos são cíclicos. E você vai ver que muitos dos defeitos eles se repetem muitas vezes. Então, se você tem um histórico, puxa, como é que eu fiz para resolver aqui? Puxa, eu tenho que... eu tenho que sentir qual que vai ser essa periodicidade, daí já está o momento de eu fazer, já está na hora de eu fazer alguma coisa que isso vai quebrar. Esse é um raciocínio muito interessante, entendeu? Então, aproveite isso, né? Melhoria sempre dá... Eu acho que quando você melhora toda a situação, você tem uma melhoria da sua reputação, né? Você vai ter uma melhoria da sustentabilidade da organização. A organização vai ser mais... vai estar mais saudável, né? Vai estar assim, com mais condição de respirar. Então, é importante que você tenha esta visão. Gestão de ativos serve justamente para isso. É o acompanhamento geral. E aí? Pegando isso, até te interromper um pouquinho, a gente tem uma pergunta aqui do Anderson, né? Ele não falou aqui a cidade, né? Mas ele pergunta para a gente aqui, ó, qual o roteiro básico para gestão de ativos, né? Por onde começar? Que pilar te dá maior resultado? Beleza. Antes eu vou brincar aqui, né? Tem uma rádio famosa aqui em Minas Gerais, se tem algum mineiro aqui vai saber qual rádio que eu estou falando, né? Ela chama Rádio Itatiaia. E a Rádio Itatiaia tem uma... Eu estou fazendo uma propaganda para a Rádio Itatiaia de graça, hein? Depois você cobra lá. A Rádio Itatiaia tem um programa, tem um cara que fala assim, seu nome, seu bairro, né? Aqui não precisa ser seu nome, seu bairro, mas pode ser seu nome e sua cidade, né? Para a gente saber de onde que você está falando, para a gente conhecer aqui. Eu costumo dizer sempre, o roteiro, não existe assim uma posição... uma sequência ideal, né? Mas eu acho que você, principalmente, conhecer seus equipamentos ajuda bastante, né? Você conhecer seus equipamentos, eu acho que é muito importante que você faça, tipo assim, você tem muita gente que compra uma máquina, você pega aquele manual, né? O manual original, joga numa sala, enfia dentro de uma gaveta, não acompanha, né? Então, eu acho que, tipo assim, a primeira coisa é acompanhar isto. Você acompanhar, você ter uma sequência de circunstâncias, e aí você fazer um levantamento geral, né? Por exemplo, nós vamos falar um pouquinho de almoxarifado. Tem uma coisa que é muito importante, que é lista de sobressalente, a lista de peças, né? Você conhecer a sua lista de peças, você conhecer onde é importante, onde o seu equipamento precisa dessas peças. Então, isso talvez seja uma coisa interessante para você começar. Outra coisa, você criticamente, e existem métodos para isso, né? Existe o que a gente chama de matriz de criticidade, talvez um dia a gente volte até para comentar aqui, mas, por exemplo, é uma coisa interessante você definir a criticidade de cada equipamento seu. Qual que é o meu equipamento principal? Né? Quais são os meus sobressalentes importantes? Né? Em cima disso, você vai começar a ter uma outra visão. Né? Porque você não pode... não, todos os equipamentos aqui são importantes. Puxa, aí você vai ter que dar uma paradinha e dar uma pensada. Vai ser assim mesmo? Existem opções, existem formas de trabalhar diferente? Tudo isso é importante você dar uma olhada. Então, eu diria para você assim, não existe mesmo uma forma, mas talvez você acompanhar e dar essa sequência na manutenção ajudaria bastante. Muito bem. Seguindo em frente aqui,
Aí a gente vai falar um pouquinho de almoxarifado. Quando você fala, o que muda? Olha a quebra de disrupção, né? No passado, não muito interessante, almoxarifado, eu vou falar aqui um pouquinho, né? Mas o que é almoxarifado, né? Local destinado a guardar, conservar material, estoque, matéria-prima, os valores agregados que você vai agregar, os sobressalentes, ferramentas, né? Recinto coberto ou não. É o local onde você vai guardar seus, vamos dizer assim, os seus suprimentos, aquilo que você necessita para produzir bem, né? No passado, não muito distante, era um lugarzinho, né? Era a visão do passado, constituía num depósito, quase sempre no pior e mais inadequado local da empresa, onde os materiais eram acumulados. Você não tem o que fazer com o material, enfia no almoxarifado. Você não tem, enfia no almoxarifado. Né? Você tem um problema com mão de obra, tem um cidadão que sofreu um acidente, que ele precisa se recupera dentro do almoxarifado. Né? Tinha almoxarifados que eram verdadeira enfermaria. Né? Todo mundo que estava lá é alguém que tinha algum problema de saúde e que estava recuperando dentro do almoxarifado. Né? Descontrole total. Tudo cai para lá. No passado era assim, né? Tudo caía para lá. Eu trabalhei numa empresa, rapaz, essa história é interessante. Eu trabalhei numa empresa, o cara me chamou e falou assim, Guedes, ele falou assim, até bem baixinho, falou assim, eu estou sendo roubado. Eu falei, o quê? Ele falou, estou sendo roubado. Eu falei, por quê? Ele virou e falou assim, o meu capital de giro sumiu, eu não sei onde foi parar. Eu tinha um capital de giro muito bom na empresa, agora não tem mais. Aí nós começamos a andar pela empresa, né? O almoxarifado dele, rapaz, nossa, ele parecia um verdadeiro mausoléu de tanta coisa que tinha. O almoxarifado de matéria-prima. Aí eu falei assim, vamos fazer um pouquinho, vamos fazer algumas contas. E nós começamos a fazer contas, e aí fomos fazer levantamentos, e nós descobrimos que só dentro do almoxarifado dele, ele tinha 2 milhões de reais. Aí eu falei assim, achou? O dinheiro está aqui. Aí ele falou assim, é mesmo, né? O dinheiro está parado aí? Porque você tinha essa visão do tipo assim, tudo que é obsoleto, tudo que não tem descontrole total de custo, põe no almoxarifado. Põe no almoxarifado que você vai resolver e a situação vai ficar boa do jeito que está. E aí, o que acontece numa situação dessa? As empresas começaram a sentir que, tipo assim, isso é perda de dinheiro. Isso é perda de tempo. E isso é perda de raciocínio lógico com a empresa. Né? Então, hoje, você tem uma visão totalmente diferente. Primeiro, faz parte claramente de gestão de ativos. Né? Eu ter o meu controle de almoxarifado, eu saber como é que funciona o meu almoxarifado, eu ter envolvimento com o meu almoxarifado, isso é extremamente importante. Né? Você saber que, tipo assim, você tem que ter gente qualificada, você tem que ter uma situação melhor. E aí, você tem essa visão, que é a visão atual. Né? Ativo importante, participação relevante no controle de custo, forte intercâmbio com todos os departamentos. Né? Então, hoje, por exemplo, o almoxarifado tem que estar muito linkado a suprimentos. Né? Às vezes, você tinha empresas assim tão grandes que eles tinham aqueles enormes almoxarifados. Às vezes você tinha muito problema de o material era entregue, já era usado, daqui a pouco não era lançado, você não sabia se já tinha entrado ou não, virava uma bagunça, né? Então, hoje, os suprimentos é muito forte com relação ao almoxarifado, é muito interrelacionado, informatizado, né? Você tem softwares, você tem alguns softwares bastante interessantes que você pode aplicar no seu almoxarifado. Participação na gestão da manutenção é aquilo que eu disse, né? Se você tem uma boa gestão de manutenção, se você elabora uma boa lista de peças e você tem exatamente os sobressalentes necessários que você precisa, né, você pode gerar que o seu almoxarifado tenha isso disponível. Né? Eu sei que, não puxando sardinha para nós aqui, mas sempre falando isso, né, tia? Se você tiver dificuldade, qualquer coisa, você entra em contato com a CSN, que a gente pode elaborar uma lista de peças, sei lá. Importante é você ter este raciocínio, ter essa lógica, né? Mão de obra treinada, o pessoal tem que estar muito treinado, tem que estar muito voltado, né? E isso é muito importante, aquela coisa do tipo assim, né? Ter na mente que aquilo tem que ser competitivo, né? Aquilo não é mais um departamento, né? É um departamento que te vai dar sequência, que vai te dar
trabalho, que vai te dar circunstância. Vou abrir um parênteses aqui. E aí eu sempre venho aquela pergunta, né? Tipo assim, como é que você faz com localização de almoxarifado? Né? Eu me lembro que quando eu comecei, alguns anos atrás, não vou falar exatamente quanto, que já faz um tempinho, a gente tinha aquela ideia assim, né? Almoxarifados separados. Depois alguém botou na cabeça que, tipo assim, junta tudo que você vai resolver. Aí acontece aquelas coisas. Não sei se... esses dias atrás eu estive numa empresa, né? E eu fui acompanhar um mecânico, né? E ele chegou 7h30 da manhã, eu cheguei junto, né? Nós fomos fazer uma auditoria, eu fui acompanhar. Ele desceu para o almoxarifado. Ele andou com, assim, uns 4 quarteirões para ir no almoxarifado. Ele foi buscar uma ferramenta e foi buscar uns parafusos que ele ia trocar. Aí, como a caixa de parafuso era um pouco grande, ele não podia trazer na mão. Ele teve que esperar o transporte. Chegou lá, né, conversa bastante, dialoga bastante, né, demora para requisitar e depois coloca no carrinho, traz o carrinho. Depois tem que levar o carrinho de volta. E depois volta depois. Eu só sei que eu fui analisar e falei assim, puxa, dentro daquilo, só para ele começar a fazer o trabalho, ele perdeu umas 3 horas. Eu falei assim, má localização, mau planejamento, mal definição do que ia fazer, não tem uma gestão de ativos bacana, não tem uma análise geral do que vai fazer, não tem planejamento bacana do que vai fazer. Né? Olha quanto tempo você perde. E quantas empresas não são assim? Né? No seu dia a dia, você que está assistindo a gente aqui, comenta. Até pegando esse gancho, né? A nossa enquete aqui, nós perguntamos isso, né? A sua empresa tem um controle total do seu almoxarifado? E assim, tá bem equilibrado, mas hoje 40% diz que sim, né? E 46% fala que sim, mas ainda precisa melhorar, né? Então a gente entende que hoje tá bom, mas ainda tem muitos ganhos a se alcançar. Eu costumo dizer, Tiago, que sabe o que acontece? É que você tem muito daquela coisa assim, né? Isso não é importante no momento. Eu tenho outras prioridades. Talvez as outras prioridades você não vai ter um ganho tão grande como você tiver no controle do seu almoxarifado. Né? E deixar claro que, tipo assim, né? Os materiais têm que ser utilizados. Né? É muito importante que você faça a análise de materiais obsoletos. Né? Puxa, por que eu tenho um determinado produto que faz 5 anos que eu não uso? Alguma coisa aconteceu. E eu vou ter que eu vou ter que abrir esse produto, deixar claro isso, oferecer para o meu pessoal de engenharia e falar assim, me ajuda a colocar isso no novo produto. Me ajuda a fazer alguma negociação. Me ajuda a usar isso em alguma coisa. Né? Então é muito importante que você tenha esta visão. Né? A visão tipo assim, analisar a sua obsolescência, analisar como que você... Sabe, o que você tem que ter na mão é aquilo que realmente você usa, aquilo que realmente gera dividendos, gera recursos, né? E deixar muito claramente, tipo assim, uma palavrinha que a gente costuma usar pouco, né? O seu lead time, né? O tempo que... Eu costumo definir lead time, que é aquela coisa, é o tempo que você pegou o pedido no telefone e você entregou efetivamente, né? Então, quanto que é esse tempo, né? Para isso é muito importante você ter um controle. Fala, Tiago. Então, o pessoal está interagindo bastante, tá? A gente está bombardeando de perguntas aqui, né? A gente tem o Viola, que é nosso parceiro aqui, né? Sempre presente. Vou trazer uma pergunta e depois a gente passa mais uma. A Tamires, né? Perguntou para a gente aqui, deixa eu só voltar aqui na pergunta dela. Cadê? Eduardo, dentro da gestão de ativos, qual que é a etapa que você considera a mais importante, né? Qual que é a etapa que você indicaria e falar, pessoal, essa é de suma importância agregar no seu processo, trazer isso para a sua empresa? Bacana essa pergunta, porque é mais ou menos uma interligação daquilo que a gente conversou no começo. Eu sempre digo para você, tem 2 coisas que são muito importantes que você tem que tomar conta. Você tem que tomar conta do seu homem, da sua mão de obra, né?
Tinha uma época que se falava muito em mão de obra, hoje fala muito em cabeça de obra, né? Aquele cidadão que te ajuda, que trabalha junto, que vai junto com você, que te agrega valor, né? E o seu maquinário, né? Eu acredito que, tipo assim, vai ser muito parecido àquela resposta que eu dei antes, tipo assim, o maquinário é importante, né? Hoje, você comprar uma máquina não é uma coisa barata. Você vai comprar uma máquina, aonde que você vai instalar? Gasta um tempinho maior, planeja um pouco melhor, sabe? Veja, analise os prós e os contras, escute mais opinião, né? Aí você instala. Tem gente que instala a máquina e fala assim: no primeiro ano de uso não pode dar defeito. Quem falou isso para você? Quem falou isso para você? Né? Aqui na empresa a gente tem muito contato com mineradora, né? Você imagina só, mineração é um negócio terrível. Por quê? Porque você nem sempre você vai ter um terreno uniforme, né? Às vezes você tem com mais pedregulho, com mais areia, com mais terra, mais duro, menos duro. Então, tipo assim, o equipamento não está criado para isso. O equipamento não está definido para, tipo assim, para qualquer tipo de material, né? Seria interessante se ele tivesse ajustes finos. Mas mineração é muito difícil isso. Então, o que acontece numa situação que nem essa? É importante demais que você tenha essa visualização, né? De tipo assim, acompanhar o meu equipamento desde o momento que ele é instalado, né? Eu gosto muito de uma coisa chamada plano de manutenção, né? Você deixar claro para o mecânico, para o seu mantenedor, ou para o seu eletricista, ou para o seu lubrificador, exatamente qual que é a sequência que ele tem que fazer. Eu fico muito chateado quando eu visito empresas, né? E às vezes o cara pega e fala assim: você acompanha o plano? Acompanho, sim, senhor. Aí você pega o plano, mostra para ele. Você já viu esse plano? Não. Mas como que você acompanha o plano se você nunca viu o plano? Né? Aí ele fala: não, ô seu Guedes, o plano está aqui, ó. O plano está aqui. Eu falo assim: vamos supor, amanhã você sai da empresa, eu preciso colocar um outro cara no seu lugar, eu vou tirar sua cabeça e vou colocar na cabeça do cara? Não tem como fazer isso, gente. Não tem jeito. Não então, tem jeito, verdade. Você tem que ter o plano, uma roteirização, sabe? É muito parecido quando você vai no médico, né? Quando você vai no médico, o cara mede a sua pressão, mede a sua temperatura, pede você com aqueles 33, né? Bate soquinho no joelho. Ele tem uma sequência que ele vai fazer a sua análise. É a mesma coisa com as máquinas, né? Você tem que ter essa roteirização, você tem que ter esse envolvimento, você tem que ter toda essa caracterização, né? Em cima disso, né? E é muito importante, principalmente o pessoal de gerenciamento que está aqui com a gente, né? Você tem que insistir, principalmente com o seu pessoal de mecânica, de eletricidade, de lubrificação, de mantenimento, insistir com ele. Tipo, esse documento é mais importante para você, para a máquina e para a empresa, né? Porque senão, às vezes, o mecânico que está fazendo lá, ele fala assim: esse negócio aqui só está feito para me perturbar, para aumentar o meu serviço. Não, sabe? E os planos têm que estar abertos. Planos são documentos abertos que podem ser modificados, que podem ser avaliados e administrados dia a dia. Isso vai ajudar bastante. Beleza, Thiago? Bacana, bacana. Ótimo, ótimo. E aí, a gente vai chegando no tipo assim, vamos lá. Qual que é a melhor localização? Eu estava falando da localização do almoxarifado, né? Hoje, eu diria para você o seguinte: você tem que fazer uma coisa e você tem que cronometrar isso. Claramente deixar claro quanto que eu estou perdendo de tempo hoje para mim me abastecer. Porque a função do almoxarifado é abastecer você, né? Isso se abastece sozinho? Não. Muitas vezes não. Então você tem que cronometrar. Tem um filme uma série na TV fechada que chama Mexicânicos. Não sei se vocês já viram. Eu não sei quem. Na verdade, o nome verdadeiro não é bem isso, né? É uma oficina mecânica que faz carros no México, né? E eu me lembro que o sobrenome do cidadão é o Sr. Vaca, né? E o Sr. Vaca, porque é um sobrenome normal em espanhol, né? Vaca. E aí, o que acontece? Esses dias atrás eu estava vendo, né? E a filha resolveu
construíram o almoxarifado. E ele virou e falou assim, como é que a gente testa o almoxarifado? Daí ele falou assim, muito bem, eu preciso de 1 litro de óleo. Ele pegou o cronômetro e foi lá no almoxarifado e falou assim, por favor, 1 litro de óleo. E foi cronometrando. Aí a moça que estava lá, pegou 45 segundos. Ele falou assim, perfeito, aí vale a pena. Se eu pego lá, tipo assim, gasto 15 minutos para achar 1 litro de óleo, não compensa. Então, por isso que é aquela... Como é que você vai administrar? Como é que você vai redistribuir? Então, isso talvez seja necessário você ter, talvez, minis almoxarifados mais perto, talvez de coisas mais importantes. É óbvio que cada caso é um caso, mas isso é importante. Né? Você ter... eu gosto muito da palavra padronização. Né? Esses dias atrás também nós tivemos numa empresa, né? Você tinha 2 departamentos de lubrificação, um bem pertinho do outro dentro da empresa. Um usava uma graxa, o outro usava outro tipo de graxa. Um usava um tipo de óleo, o outro usava outro tipo de óleo. Peraí, mas será que você não pode chegar num acordo, vocês dois? Né? Vocês são vizinhos de porta. Né? Se o vizinho de porta não pode chegar num acordo, né? Fica muito difícil. Né? E o custo disso para a empresa, né? Se a gente for imaginar você ter dois centros, né, com matérias-primas distintas, né? O custo que isso não gera, né? Sem dúvida. Né? E você imagina, né? Eu chamei a atenção, falei assim, você conhece fulano? Eu falei, conheço. É o lubrificador aqui da fábrica da frente. Eu falei, você sabia que ele tem um sistema de lubrificação? Eu falei, sabia. Você tem um igual? Ele falou, não. Por quê? Porque eu acho que não é importante. Eu falei, sabe, se juntem, chega, padroniza, chega num acordo, chega numa definição, né? Veja qual é o melhor produto, derruba um pouco essa coisa de egocentrismo, né? De egoísmo, que, né? Às vezes você tem muitas empresas, tipo assim, às vezes, puxa, eu estou aqui há 25 anos, né? Eu sou basicamente uma parte importante da empresa. Mas não possa permitir que você obstrua que novas ideias, novos conceitos venham a modificar esse sistema e fazer com que a coisa melhore. Isso é extremamente importante. Por isso que é aquela ideia, se reinventar sempre. Bacana, bacana. Vamos lá. Tem mais perguntas aqui. O pessoal bacana. Tá... Eu vou tomar uma aguinha que aqui tá seco para burro. Deixar você respirar também, tá? Ó, nosso Márcio aqui pergunta, né? Com relação à gestão de ativos e itens de manutenção e almoxarifado, foram ferramentas como o SAP e falando em sistemas de automação, qual seria a melhor forma de gerenciar o estoque de forma online e automática? Puxa, que pergunta bacana. Ó, o Márcio aí. Que pergunta bacana. Márcio, vai depender muito de qual que é a sua necessidade. Eu sou um fã, apesar de não ser um grande conhecedor, né? A gente tem na empresa aqui pessoas que conhecem muito mais do que eu sou um grande admirador do SAP. SAP é um sistema, tem gente que chama de SAP, né? O SAP mesmo. O SAP, eu acho que é um sistema muito interessante, que ele abre abas e consegue favorecer com que você tenha um controle muito interessante e aquilo seja todo interligado. Eu acho que o grande problema do SAP hoje no Brasil é que, tipo assim, normalmente as empresas, quando introduz, treinam muito poucas pessoas. Então, essa informação fica muito restrita. E o SAP é uma máquina que ela pode abrir e gerar muitas informações, né? É mais ou menos como a gente tem, né? Esses manuais de... às vezes você compra uma televisão, né? Cidadão vai lá, liga, desliga, muda de canal. Liga, desliga, muda de canal. Né? Aí aumenta o som, né? Ele usa três recursos, né? E você tem quase uma coisa, você tem vários recursos que essas televisões permitem, né? E a maioria das pessoas não usam. É muito parecido com o SAP. Então, eu acredito que o SAP ainda é uma ferramenta muito adequada e muito interessante para que você possa desenvolver essa sistemática. Né? Então, por exemplo, você tem um controle, e é muito interessante que no SAP ele é interligado, né? Então você consegue visualizar, tipo assim, como que está sendo os seus gastos, como é que a evolução do seu uso,
né, de alguns equipamentos, de alguns produtos, de algumas ferramentas. Então, é muito importante que você tenha toda a parte de relatórios, que é muito interessante, que você possa administrar isso. Eu acho isso muito interessante. Então, tipo assim, agora, existem outros softwares, né? Existem alguns... talvez a gente tivesse para conversar software aqui, a gente teria que mais 1 hora e meia, né? Porque aparecem muitas situações. E tem cada vez surgido mais, né? Verdade. Cada vez surgindo mais. Então, eu não gosto muito de tipo assim, este é o melhor ou este é o pior, né? Eu acho muito difícil você colocar isso, né? Porque uns têm alguns pontos positivos, outros têm alguns pontos negativos, e assim por diante, mas eu acho que é importante, tipo assim, tá na hora de acreditar mais na informática. A informática veio para ficar, né? E isso é demonstração clara, né? Então, sistemas... hoje, por exemplo... Uma coisa que tem evoluído muito no mundo, né, é aquela coisa de cidades pensantes, né, sistemas que você consegue visualizar, né. Eu me lembro que eu era garoto, eu lembro que a primeira vez que eu vi uma câmera era colocada em cima de um muro, né, para ver se o cara ia pular um muro ou não. Hoje em dia, né, se você for contar a quantidade de câmeras que existe numa cidade, né, uma cidade como a nossa aqui, que é uma cidade média pequena, né, eu não sei exatamente quanto, mas eu acredito que o prefeito aqui gaste um bom dinheiro com relação a isso. Então, quer dizer, hoje a informática está aí para te ajudar, para te desenvolver. E isso necessita, e o almoxarifado é uma coisa que necessita muito disso, né? E tá muito, eu gosto muito de citar essa coisa, informatizado, né? Participativo e atuante. Eu acho que isso é importante. E aí, só para me complementar aqui, eu acho que tudo isso é em função do quê? Reduzir o downtime, né? Reduzir downtime. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, que eu acho que é importante, tipo assim, tudo isso que a gente falou, é tipo assim, a necessidade de você deixar claramente para a sua equipe que você não quer que as pessoas trabalhem mais, que as pessoas trabalhem melhor. Se eu tenho um almoxarifado distante, se eu caminho muito, se eu estou totalmente fora, se eu não está pensado para mim, tem aquela coisa do Lean Manufacturing, né? Você acompanhar os desperdícios, né? Desperdício de transporte e desperdício que eles chamam de trajeto, né? É um dos piores que tem, porque você perde tempo, né? Você não agrega absolutamente nada, né? E aí no final do dia você fala assim, puxa, faltou tempo, né? É o filminho da ITSS que mostrou no começo aí, que é o tempo, né? Tempo você não recupera, né? Tempo perdido, meu amigo, é tempo perdido. Então é importante você ter justamente aquela situação de estar sempre trabalhando em função das coisas cada vez melhor. Beleza, Tiago? Beleza, vamos lá. Pode seguindo aí. Eu abro perguntas agora justamente para que a gente converse um pouquinho, né? Então, esse é o raciocínio, né? Acompanhar, gerenciar, né? E deixar claramente que é importante você ter essa visualização da coisa, né? Sempre importante aquela coisa do tipo, né? Todas as vezes você tem muito para aprender, tem muito para fazer de diferente, né? E procure pessoas, né? Hoje a gente tem muitas empresas que podem te ajudar, né? Hoje você tem uma coisa chamada internet, que é uma coisa interessante, você senta na frente da internet, você consegue visualizar. Hoje eu estava conversando com um cidadão, e ele é de Bagé, no Rio Grande do Sul. E eu achei interessante, eu perguntei assim, como é que você nos encontrou? Ele falou assim, através de internet, né? E eu olho aquelas reclamações, né, do Reclame Aqui, né? Como eu não vi o nome de vocês na reclamação lá, opa, eu pensei que esse pessoal é um pessoal bom para me procurar, né? Porque o cara já tem... Então, olha que centro de informações que você tem, né? Você tem ouvir as reclamações, você tem as empresas, eu acho muito legal isso. Mais alguma pergunta para nós aí, Tiago? Vamos, tem bastante. O pessoal tá bem ativo aqui. Vou trazer uma pergunta, na verdade, uma pontuação do Viola, né? Pegá-la aqui. Viola pontuou para a gente que a manutenção deve ser vista como um departamento estratégico, assim como a produção e a qualidade. Ou seja, né, elas caminham juntas, né? Para se crescer, tem que estar todo mundo na mesma página. O Viola é de Goiânia? Não, o Viola é um parceiro nosso, né? Ele é um dos
tá sempre presente aqui com a gente. Bacana, bacana. Ô, Viola, eu queria parabenizar você, que é esse raciocínio mesmo. Faz parte da estratégia, né? Durante muitos anos, e vale uma reclamação, né? A gente, hoje, se ouve muito falar na iniciativa privada de estratégia, de competitividade, né? E eu acho que a gente teria que ouvir isso também na forma governamental. Mas isso é uma outra reclamação que não entra aqui. Mas é muito importante você ter essa análise estratégica, né? Você está cada vez mais trabalhando e alimentando as situações e acompanhando. Isso é muito bacana, né? E realmente é aquela coisa, não tem qual que é mais importante, né? Mas são aquelas que vão poder realmente te gerar uma situação melhor. Parabéns. Bacana. Aqui nós temos também o Cristiano, né? Ele trouxe aqui um ponto interessante, até voltando na questão do SAP, né? Ele diz aqui, Eduardo, um sistema de gestão industrial robusto, né? E ele coloca aqui como exemplo o SAP, pode contribuir para uma boa gestão de ativos, né? Ele pontuou o SAP, mas você acha que já apontou que, seja ele indiferente do sistema, ele vai sim contribuir, né? E o SAP, eu só queria você que tem SAP na sua empresa, treinar e treinar é extremamente importante, sabe? Use o máximo que o SAP possa te oferecer, né? É um sistema tão sofisticado que ele vai abrir, ele te mostra uma série de coisas, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com SAP já fazem 20 anos, e ele fala assim, todos os dias tem alguma tela diferente que eu conheço lá. E é verdade. Então, sabe, às vezes você gasta tanto, custa caro trazer o SAP. Às vezes você, né, e treina 2 pessoas, né? E aquelas 2 pessoas daqui a pouco se desgastam, saem da empresa. Aí você fica com, usar até um termo meio chulo, mas você fica com um carro, uma Ferrari, né? Não sei se a Ferrari ainda é o melhor carro ainda, porque eu não acompanho mais Fórmula 1. Mas você tem uma Ferrari, um puta de um carro, e você tem coitado de um cara que não sabe dirigir, rapaz. Então, quer dizer... muito complicado. Você não tira nem da garagem, né? Então, quer dizer, para que você gastou, você investiu isso, né? Então, use o sistema, use cada vez mais. Eu gosto dessa, quando o Cristiano fala aí de ser robusto, né? É um sistema robusto que pode lhe ajudar e pode te dar bastante situações interessantes para sua empresa. Bacana. Até pegando isso aí, né? Como aqui nós soltamos uma enquete, a sua empresa está disposta a investir em um software de gestão para a área de manutenção, né? E pessoal, que 55%, né, do nosso público falando que sim, tendo em vista a importância do que é ter um software hoje dentro da manutenção, né? Seja ele indiferente do ERP que você tenha, né? Perfeito. Porque você imagina você, né? Você tem, né? Você tem todo o sua situação, você tem seus planos, você tem, faz acompanhamento, né? Eu gosto muito daquela matriz de 52 semanas, você tem como que está a sua distribuição de trabalho durante um período, né? Eu acho que é muito importante você... Nós aqui, Tiago, infelizmente, nós ocidentais, nós temos uma grande diferença para os orientais, né? Enquanto nós aqui executamos sabe aquela coisa, o ocidental vamos executar, né? O oriental normalmente já faz um planejamento melhor. Eles se planejam mais, né? Os japoneses são muito assim, e os chineses estão aprendendo muito com isso, tipo assim, antes de executar, talvez seja importante planejar. E para planejar, nada melhor que um software, né? Você ter exatamente, né? É triste quando você vê empresas, né, às vezes mineradoras grandes que vão fazer grandes paradas e às vezes gastam milhões nas grandes paradas, né? Não gastou tempo em planejar, né? Às vezes o cara... Esses dias, eu gosto de dar exemplo, porque esses dias atrás eu vi uma parada geral, o cara tinha 122 ações. Eu falei, rapaz, você vai precisar de quantas pessoas? Ele falou assim, umas 44. Eu falei, bacana, quantas que você tem? Eu tenho umas 32. Preciso dizer para você que dessa lista você vai ter muita coisa que você não vai fazer? Precisa. Cadê o planejamento? Né?
Quer dizer, você vai desgastar pessoas, você vai deixar pessoas extremamente cansadas, extremamente estressadas, né? Puxa, vamos planejar? Eu tenho 126 ações, não consigo fazer 126, vamos fazer exatamente. Então, por isso que o software pode te ajudar, sabe? Puxa, eu tenho isso de gente. Acreditar que tem coisas que dão errado, né? Às vezes você está numa manutenção, você abre o sistema, né? Esses dias eu vi um cidadão que abriu um equipamento, as crepinas estavam todas detonadas. Quer dizer, você não estava prevendo isso, estava prevendo trocar algumas. Quer dizer, você vai trocar, você vai abrir e vai falar, não, só vou trocar algumas. Puxa, você não pode fazer isso. Você tem que fazer o trabalho. Quando você ia gastar um trabalho que você tinha mais ou menos uma definição de umas 3 horas para você fazer, você vai gastar quase 6. Com isso, certamente alguma coisa vai dar errado. Então é importante, e é legal que vocês estão falando isso, porque, tipo assim, nós precisamos ajudar. As empresas grandes hoje estão se desenvolvendo, mas as empresas que estão começando agora, as empresas pequenas, as empresas médias, a realmente acreditar mais em si e galgar situações, que isso vai ajudar bastante. Bacana, bacana. Vou trazer mais uma perguntinha aqui do Cidirley, tá? Cidirley, boa noite, pessoal. Estou fazendo um inventário sobressalentes da sobra do projeto da empresa. Os que estiverem em bom estado e possuir cadastro SAP, iremos aproveitar. Isso é interessante, ô Eduardo, você ter essa visão? Com certeza. É aquele negócio que eu falei para você. O seu almoxarifado, você tem que ter o que você tem de obsoleto, né? O que é aquilo que você não movimenta um ano? Eu conheço alguns almoxarifados que você tem materiais que você não movimenta há 8, 9 anos. Quer dizer, você tem situações tipo assim, você está esperando enferrujar, encher de ferrugem para descartar e jogar fora. Meu amigo, isso... E aí você tem aquela situação, aí você tem aquela coisa a nível de custo, né? Como é que você baixa tudo aquilo que está parado lá, né? Então é importante isso. Como é que é o Cidirley? Cidirley. Cidirley, é muito importante isso que você faz, e é importante que você tenha uma gestão de almoxarifado. Ou seja, de tempos em tempos você faça essas análises e comece a trabalhar fortemente para ajudar. Por isso que precisa muito da engenharia, precisa muito da operação, né? Precisa muito de, tipo assim, analisar, ver o que é possível, né? E até só de suprimentos, né? Eu me recordo de uma empresa que eles compravam um determinado tipo de parafusos, né? Só que mudou a sistemática deles, eles não usavam mais aqueles parafusos. Ele conseguiu fazer negociações, é óbvio que é um produto de prateleira, isso favorece, mas ele conseguiu fazer a negociação com o fabricante de parafusos, o fabricante de parafusos pegou e vamos dizer assim, envolveu numa negociação financeira, ele conseguiu fazer e atualizar o seu estoque, que é muito interessante. Bacana. O Cláudio Ferreira, ele pergunta aqui, né? Poderia dar exemplos de indicadores de gestão de almoxarifado? Sim. Você poderia, por exemplo, trabalhar... um dos indicadores interessantes é o nível de obsolescência que você tem, entendeu? Como é que tá essa variação, você fazer esse levantamento, né? Outra coisa que é importante também é você ter, tipo assim, índices de utilização para você acompanhar, né? Por exemplo, como é que está a minha distribuição de utilização, né? Como é que está essa distribuição? Isso é muito interessante. Uma coisa que eu acho muito interessante também é, tipo assim, como é que está sendo o percentual de devolução, né? Que muitas vezes em manutenção, as pessoas requisitam materiais e esses materiais são devolvidos, né? Então, quanto que está sendo esse percentual, né? Como é que você pode acompanhar? Às vezes também é certo que, por exemplo, a nível de produtos obsoletos, tem muito erro de projeto, né? E às vezes o erro de projeto não aparece, né? E só vai aparecer no almoxarifado, lá que o material fica na mão. Às vezes a manutenção requisita um material, né? Depois devolve o que sobrou, né? E nunca mais requisita aquele outro material. Então é importante que, se você fizer esse tipo de análise, é muito interessante a nível geral. Outra coisa também, Cláudio, é muito importante, tipo assim, quanto o seu almoxarifado está valorizado financeiramente, né? Porque é importante você reduzir este gasto,
para reduzir esse gasto, é importante você analisar os lead times que você tem, né? Equipamentos importantes, produtos importantes, matérias-primas importantes. Qual que é o seu lead time? Sabe que você precisa trabalhar com esse estoque todo que você tem na mão? Sabe que você não pode trabalhar com um estoque um pouco menor? Né? Sabe que você não pode administrar um pouco mais o seu transporte, administrar um pouco mais o seu sistema em geral e trabalhar com menos? Sempre lembrando, almoxarifado é dinheiro que você está parado. Né? Então, quanto menos eu tiver isso, melhor a circunstância, melhor a probabilidade. Tá? Então, são circunstâncias que são bastante interessantes para a gente visualizar. Outra coisa que eu lembrei também, a disponibilidade, né? Quantas vezes você vai no almoxarifado e procura algum equipamento que você não encontra, né? É muito importante você medir isso também, porque isso realmente vai te dar, assim, uma característica melhor para você acompanhar, e isso é importante. Bacana, bacana. Bacana, Thiago. Para mais um. Tá ótimo, o pessoal tá aqui interagindo bastante, né? Pessoal, quero pedir para vocês aí, vão responder nas nossas enquetes, tá? A enquete tá rolando aí. E queria que vocês falassem também de onde vocês são, tá? O pessoal no comecinho comentou de onde era, tá? Então vamos falando aí. O pessoal tá perguntando aqui se vai ter certificado, tá, pessoal? Vai ter certificado sim, tá? Bacana, bacana. Sempre, eu gosto desse tipo de pergunta, porque eu acho que o importante para o profissional, e isso são modos muito interessantes, é você estar sempre se formando, sempre se informando, sempre colocando. É isso que você leva para a sua vida, é o seu network, né? É o conhecimento das pessoas, né? Então é muito legal. Você vê, por exemplo, eu comecei a brincar aqui, né? Agora já tem os amigos em Goiânia. Muito bacana esse tipo de coisa. Quando você consegue, né, abrir o seu leque, né? Amanhã você precisar de alguma coisa, eu com certeza vou ligar para o Thiago. Thiago, precisando disso, você tem alguém para indicar? Puxa, às vezes é uma situação muito interessante e que te ajuda bastante no seu dia a dia. Então, isso é muito legal. Bacana. Pessoal, eu vou passar aqui mais uma pergunta para o Eduardo. A gente já está chegando no final aqui, mas eu vou passar mais uma para a gente fechar o assunto, tá? Deixa eu pegar aqui. O Fernando pergunta para a gente, acho que é uma pergunta pertinente, como fazer para mudar a cultura de uma empresa que não tem hábito de planejamento? Ui, Fernando. Perguntinha simples. Perguntinha simples. Né? Fernando, a gente brinca muito aqui no interior, Fernando me abraçou sem me pegar, né? Olha, Fernando, eu diria para você o seguinte, eu acho que sempre falar a verdade, né? Então, deixar claro para as pessoas que, tipo assim, planejamento é necessário. E você precisa ter mais controle, né? E deixar claro para as pessoas que, tipo assim, o jeito que estamos aqui, precisamos melhorar, né? O ser humano é um cidadão que sempre precisa melhorar. Por que os japoneses se dão bem? Porque ele tem aquele princípio de Kaizen, de melhoria contínua, de estar sempre melhorando. Se eu tenho um recorde, significa que eu tenho que bater um outro recorde e trabalhar sempre para melhorar. É esse raciocínio. E, principalmente, o Fernando, eu indicaria para você assim, treinar. Mostrar para as pessoas. O ser humano é aquele que ele faz aquilo quando é importante para ele, né? Então, para mudar uma cultura, é você ter essas circunstâncias. E o segundo aspecto é tipo, acreditar, né? Eu gosto muito daquela frase, sim, eu acredito, né? Se você, às vezes, vai muito do gerenciamento, né? A alta administração nem sempre acredita em administração, né? E aí, o que acontece? Você passa isso para os níveis mais baixos, né? Então, você acreditar nisso, envolver e treinar pessoas. Eu acho que o resultado tende a melhorar. E acreditar, né? Isso não é uma coisa assim que... normalmente tem gente que fala... tem empresas que nos procuram aqui e falam assim, eu quero melhorar meu sistema de manutenção, eu queria melhorar antes de 17 de novembro. Rapaz, eu falei, de qual ano? De qual ano? Né? Como? Né?
Como se a gente tivesse aqui uma varinha de condão, né? Blim, 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 opa, reservido, né? Não é assim, né? Você tem que acreditar, você tem que desenvolver e trabalhar muito forte. Eu acho que isso é bacana. Bacana, bacana. Pessoal, a gente tá chegando no fim, tá? Temos bastante perguntas aqui ainda. Eu peço desculpas em não poder responder todas, tá? Mas nós vamos levar isso para uma enquete e possivelmente a gente possa vir a responder para vocês aqui, tá? A gente estamos separando algumas perguntas. Eduardo, eu queria agradecer, tá? O seu tempo de estar com a gente, né? Aqui, participando, a gente sabe como você é corrido, de trazer um pouco do conhecimento que você tem, da sua vivência, tá? Agradecer também todo o pessoal que está aqui com a gente até agora, né? Já estamos aí caminhando para... faltando alguns minutinhos para as 9 da noite, 20 minutinhos precisamente. E deixo aqui o espaço para você, tá? Para você... Eu queria agradecer, muito obrigado pela oportunidade, foi muito, muito bacana, eu gostei bastante, né? É um assunto muito interessante, é um assunto que a gente poderia estar discutindo aqui várias horas, e oferecer, nós estamos aqui em Conceição da Aparecida, sul de Minas, né? Nós somos a CSGM, eu sou Eduardo Guedes, depois você disponibiliza os telefones do nosso pessoal aí, e se quiser nos procurar, dá uma ligadinha, tem os e-mails, os contatos, né? Venha procurar a gente aqui, e o que eu puder te ajudar, a gente vai ajudar, né? E com certeza, se você me encontrar pelo país aí também, professor Eduardo, eu vi você lá na terça, pode cumprimentar que eu vou agradecer e vou gostar bastante. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado você, Eduardo. Pessoal, obrigado, pessoal de Bauru, São Paulo, Paraná, Paulo, William, pessoal de Conceição aí também, comparecendo aqui, Conceição de Aparecida. Pessoal, muito obrigado até agora vocês estarem com a gente. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, tá? Tem bastante conteúdo para vocês lá no nosso blog, no nosso YouTube. E vem evento bacana ainda esse ano, tá, pessoal? Tô dando um spoilerzinho aqui. Acompanhem lá que vocês vão saber, tá? Tem uma disrupção especial para vocês esse ano, tá? Tem algo bacana em novembro. É isso aí. Pessoal, muito boa noite. Obrigado e até mais. Muito obrigado, um grande abraço. Decisões acontecem o tempo todo, e a minha existência depende de cada uma delas. Os erros virão aprendizado, os acertos, investimento. E o legado de cada escolha é o que constrói a minha inteligência. Eu estou nos dados, eu estou na informação, estou nas pessoas e nos processos. E estou me desenvolvendo continuamente. Eu sou o controle, a automação, eu sou a manutenção, a produtividade, eu sou a organização, eu sou a sua empresa, eu sou você. It's PM Run, o futuro da manutenção na sua mão.